Fala aí, tudo bem? Aqui é Davi Luna do blog Mundo dos Concursos e hoje estaremos lendo aqui o Decreto-Lei número 220 para você que está estudando para o concurso do TJ do Rio de Janeiro ou outro concurso qualquer que cobre esta legislação. Vamos lá? Decreto-Lei número 220 de 18 de julho de 1975 dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. O governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar número 20, de 1º de julho de 1974. Artigo 1º. Este decreto-lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. Para os efeitos deste decreto-lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1 permanente. Título 1. Do provimento do exercício e da vacância. Artigo 2º. A nomeação para o cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Parágrafo 1º. O concurso objetivará avaliar 1. Conhecimento e qualificação profissionais mediante provas ou provas e títulos. 2. Condições de sanidade físico-mental. 3. Desempenho das atividades do cargo, inclusive condições psicológicas, mediante estágio experimental, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. A designação prevista no parágrafo anterior observará a ordem de classificação nas provas e o limite das vagas a serem preenchidas, percebendo ao estagiário retribuição correspondente a 80% do vencimento do cargo, assegurada a diferença se nomeado afinal. Parágrafo 4º. O prazo de validade das provas será fixado nas instruções reguladoras do concurso, aprovadas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil do Estado, e poderá ser prorrogado uma vez por período não excedente a 12 meses. Parágrafo 5º. O candidato que, ao ser designado para o estágio experimental, for ocupante em caráter efetivo de cargo ou emprego em órgão da administração estadual direta ou autárquica, ficará dele afastado, com a perda do vencimento ou salário e vantagens, observado o disposto no inciso 4 do artigo 20 e ressalvado o salário família, continuando filiado à mesma instituição de previdência sem alteração da base de contribuição. Parágrafo 6º. O candidato não aprovado no estágio experimental será considerado inabilitado no concurso e voltará automaticamente ao cargo ou emprego que se tenha afastado, na hipótese do parágrafo anterior. Parágrafo 7º. O candidato aprovado permanecerá na situação de estagiário até a data da publicação do ato de nomeação, considerada a mesma data para todos os efeitos, início do exercício do cargo, ressalvado o disposto no parágrafo 3º antecedente e no artigo seguinte. Parágrafo 8º. As atribuições inerentes ao cargo servirão de base para o estabelecimento dos requisitos a serem exigidos para inscrição no concurso, inclusive a limitação da idade que não poderá ser inferior a 18, nem superior a 45 anos. Parágrafo 9º. Não ficará sujeito ao limite máximo de idade o servidor de órgão da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 10. Além dos requisitos de que trata o parágrafo 8º deste artigo, são exigíveis para a inscrição em concurso público: 1. Nacionalidade brasileira. 2. Pleno gozo dos direitos políticos. 3. Quitação das obrigações militares. Parágrafo 11. A norma contida no item 3 do parágrafo 1º deste artigo não se aplica ao candidato habilitado nas provas para o preenchimento de cargo de professor ou de cargos destinados ao pessoal de apoio ao magistério. Artigo 3º. O funcionário nomeado na forma do artigo anterior adquirirá estabilidade após 2 anos de efetivo exercício, computando-se para esse efeito o período de estágio experimental em que tenha sido aprovado. Parágrafo único. O funcionário que se desvincular de um cargo público do Estado do Rio de Janeiro ou de suas autarquias para investir-se em outro conservará a estabilidade já adquirida. Artigo 4º. O funcionário estável poderá ser transferido da administração direta para a autárquica e reciprocamente, ou de um para outro quadro de mesma entidade, desde que para cargo de retribuição equivalente, atendida a habilitação profissional
ou removido de uma unidade administrativa para outro do mesmo órgão ou entidade, desde que haja claro na lotação. Artigo 5º. Invalidada a demissão do funcionário, será ele reintegrado e ressarcido. Parágrafo 1º. Far-se-á a reintegração no cargo anteriormente ocupado, se alterado, no resultante da alteração, se extinto noutro de vencimento equivalente, atendida a habilitação profissional. Parágrafo 2º. Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, reestabelecer-se-á o cargo anteriormente exercido, que ficará como excedente, e nele se fará a reintegração. Parágrafo 3º. A reintegração ocorrerá sempre no sistema de classificação a que pertencia o funcionário. Parágrafo 4º. Reintegrado o funcionário, aquele que não ocuparia cargo de igual classe se não tivesse ocorrido o ato de demissão, objeto da medida, será exonerado ou reconduzido ao cargo anterior, sem direito a qualquer ressarcimento, se não estável. Caso contrário, será ele provido em vaga existente ou permanecerá como excedente até a ocorrência da vaga. Artigo 6º. O funcionário em disponibilidade poderá ser aproveitado em cargos de natureza e vencimento compatíveis com os do anterior ocupado. Parágrafo 7º. O funcionário estável fisicamente incapacitado para o pleno exercício do cargo poderá ser ajustado em outro de vencimento equivalente e compatível com suas aptidões e qualificações profissionais. Artigo 8º. A investidura em cargo de provimento efetivo ocorrerá com exercício que, nos casos de nomeação, reintegração, transferência e aproveitamento, se iniciará no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento. Parágrafo 1º. São requisitos essenciais para essa investidura, verificada a subsistência dos previstos no parágrafo 10 do artigo 2º, os seguintes. 1. Habilitação em exame de sanidade e capacidade física realizada exclusivamente por órgão oficial do Estado. 2. Declaração de bens. 3. Habilitação em concurso público. 4. Bons antecedentes. 5. Prestação de fiança, quando a natureza da função o exigir. 6. Declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego, ou se percebe proventos de inatividade. 7. Inscrição no cadastro de pessoa física, CPF. Parágrafo 2º. A prova dos requisitos a que se referem os itens 1 e 3 do artigo 10, do artigo 2º e 3 e 4 do parágrafo anterior, não será exigida nos casos de reintegração e aproveitamento. Parágrafo 3º. A critério da administração, ocorrendo motivo relevante, o prazo para o exercício poderá ser prorrogado. Parágrafo 4º. Será tornada sem efeito a nomeação se o exercício não se verificar no prazo estabelecido. Artigo 9º. O funcionário que deve entrar em exercício em nova sede terá, para esse efeito, prazo de 5 dias contados da data da publicação do ato que o determinar. Artigo 10. A investidura em cargo em comissão ocorrerá com a posse, da qual se lavrará termo incluindo o compromisso de fiel cumprimento dos deveres da função pública. Parágrafo 1º. O termo de posse consignará a apresentação de declaração de bens. Parágrafo 2º. A competência para dar posse será a indicada em legislação específica. Parágrafo 3º. Quando a investidura de que trata esse artigo recair em pessoas estranhas ao serviço público, será exigida a comprovação dos requisitos a que se referem os itens 1 a 3 do parágrafo 10 do artigo 2º e 1, 2, 4, 6, 7 do parágrafo 1º do artigo 8º. Artigo 11. Considerar-se-á em efetivo exercício o funcionário afastado por motivo de: inciso 1, férias. Inciso 2, casamento e luto até 8 dias. Só lembrar que casar e ficar de luto é a mesma coisa. Inciso 3, desempenho de cargo ou função de confiança na administração pública federal, estadual ou municipal. Inciso 4, o estágio experimental. Inciso 5, licença-prêmio, licença gestante, acidente em serviço ou doença profissional. Inciso 6, licença para tratamento de saúde. Inciso 7, doença de notificação compulsória. Inciso 8, missão oficial. Inciso 9, estudo no exterior ou em qualquer parte do território nacional, desde que de interesse para a administração e não ultrapasse o prazo de 12 meses. Inciso 11, recolhimento à prisão, se absolvido afinal.
Inciso 12, suspensão preventiva, se inocentado afinal. Inciso 13, convocação para serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 14, trânsito para ter exercício em nova sede. Parágrafo 1º. As faltas do servidor por motivo de doença, inclusive em pessoa da família, até no máximo 3 dias durante o mês, serão abonadas mediante a apresentação de atestado ou laudo médico expedido pelo órgão médico oficial competente do Estado ou por outros, aos quais ele transferir ou delegar atribuições. Parágrafo 2º. Admitir-se-á, na hipótese de inexistência de órgão médico oficial do Estado na localidade, atestado expedido por órgão médico de outra entidade pública, dentre estes os hospitais do IACERJ, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Artigo 12. O afastamento para o exterior, exceto em gozo de férias ou licença, dependerá, salvo delegação de competência, de prévia autorização do governador do Estado. Artigo 13. O afastamento do funcionário de sua unidade administrativa dar-se-á somente para desempenho de cargo ou função de confiança e com ônus para a unidade requisitante. Artigo 14. O cargo ou função de confiança poderá ser exercido eventualmente em substituição, hipótese em que a investidura independerá da posse. Parágrafo 1º. Ressalvada a hipótese prevista em regulamento, a substituição será gratuita, salvo quando o afastamento exceder de 30 dias. Parágrafo 2º. A substituição não poderá recair em pessoa estranha ao serviço público. Artigo 15. Dar-se-á a vacância do cargo ou função na data do fato ou da publicação do ato que implique desinvestidura. Parágrafo único. Na vacância do cargo ou função e até o seu provimento, poderá ser designado pela autoridade imediatamente superior responsável pelo expediente, aplicando-se a hipótese o disposto no artigo 14. Artigo 16. A exoneração ou dispensa ocorrerá, inciso 1, a pedido, e inciso 2, ex officio. Parágrafo único. Aplicar-se-á a exoneração ou dispensa ex officio 1. No caso de exercício de cargo ou função de confiança. 2. No caso de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição e o funcionário não houver requerido a exoneração. 3. Na hipótese prevista no artigo 5º, parágrafo 4º. Artigo 17. Declarar-se-á a perda do cargo. Inciso 1. Nas hipóteses previstas na legislação penal. Inciso 2. Nos demais casos especificados em lei. E chegamos ao final da leitura do Decreto-Lei número 220 de 75, pelo menos desta parte. Caso eu já tenha gravado a segunda parte e a terceira parte, não sei quantas partes vai ficar, vai estar aqui nos cards, vai ter um linkzinho aqui aparecendo para você ir para uma playlist onde vai ter ali todo o Decreto-Lei número 220. Conforme eu for gravando, ele será atualizado automaticamente. Bem, e parabéns também a você que chegou até aqui, porque a maioria das pessoas não vê um vídeo até o final. E que potencial tem essa pessoa de passar em um concurso público se não consegue assistir um vídeo até o final? Sei lá, esse vídeo ficou com 10 minutos, 12... Enfim, então eu gostaria de conhecer você que é diferente, você que vai até o fim. Deixe aqui nos comentários, por favor, para eu conhecer você. Eu vou até o fim, por isso serei aprovado. Eu vou até o fim, por isso serei aprovado. Será um prazer conhecer você que realmente leva seus estudos a sério. Você realmente vai até o final. Lembrando que os links para baixar o e-book com 21 mapas mentais também está aqui na descrição do vídeo. E o link para o canal do Telegram também está aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.